Iniciando mais um estudo no nosso domingo, hoje novamente aqui nesse lugar extraordinário que nos convida à paz e à reflexão, trazendo-nos essa harmonia da vida, né, tão bonita. E hoje especialmente aqui na casa, né, da minha mãe, junto com os irmãos, temos aí hoje a passagem, o desencarne de um grande tio nosso, o mais velho dos vivos da família Jancesc, que hoje abandona a esfera terrena e vai encaminhar-se aí para outros locais além da vida física. E é impressionante a gente perceber a sincronicidade da vida, justamente neste momento em que nos reunimos aqui, neste pedaço de Jaraguá do Sul, junto de parte desta família Jancesc, a minha mãe, né, que é irmã desse nosso tio que parte. Importante nós trazermos a reflexão para valorizar a saga dessas famílias que nos antecederam muitos anos antes de nascermos, e que com esforço, com coragem e muitas vezes com bastante sofrimento construíram esses caminhos que hoje, se nós os trilhamos com mais facilidade, é porque já estão prontos, já estão pavimentados, e aí fica fácil, está tudo prontinho, a gente vai pisando naqueles locais já definidos, a grama totalmente podada, as lajotas colocadas. Então todos nós, principalmente os mais jovens, precisamos muito valorizar a jornada daqueles que nos antecederam, pavimentando as estradas da vida e tornando-as mais acessíveis e mais fáceis. Imagine como seria se tivéssemos a todo tempo e toda hora, não aproveitando essa herança, termos que encarar esta mata virgem, encarar esta mata fechada, e aí sim fazer por nossa vez aquilo que não herdamos ou não assumimos dos outros. Então esta é a sequência da vida. Por um lado, nós aproveitamos aquilo que já está disponível, mas também nós devemos, por nossa vez, criar os próprios caminhos. Haverá situações que sim, vamos precisar enfrentar a floresta bravia, íntima, ainda não acessada. São os estudos que nós fazemos, né, com bastante recorrência, dentro dessa construção do eu interior. Nós vamos precisar sim abandonar algumas trilhas já pavimentadas e com muita criatividade, coragem e vontade, desbravar o nosso interior, encontrando caminhos diferentes, muito da nossa própria individualidade e do nosso próprio jeito. Então é sempre isso, né? Herança daquilo que recebemos e que devemos ser gratos e agradecer, e encontrar os próprios caminhos nesse interior íntimo tão vasto, tão infinito e tão ilimitado. E aí devemos entender que nesses locais ainda não existe um caminho, é preciso que ele se faça. Então nós precisamos exercer a vontade, porque dizem os filósofos, onde há vontade, há um caminho. Então nós precisamos, dentro dos nossos propósitos evolutivos, traçar essas rotas, e aí sim, com muita vontade, coragem, determinação, criar esses caminhos, fazer com que eles brotem da natureza, porque aí nós vamos ter, por nossa vez, o nosso próprio esforço na conquista do ser íntimo. Então que façamos isso. É o que estamos estudando, né, desde o ano passado, com todos os livros. A gente vai aprendendo cada vez mais a criar esses caminhos e, como a água, percorrer, né, com bastante fluidez estes locais que nos aguardam. E acima de tudo, desviando obstáculos, passando por cima de outros, nos conduzindo com muita
alegria, que é, desde a semana passada, o que estamos estudando no capítulo 1 do Reforma Íntima Sem Martírio, as dores do martírio, para que possamos readquirir o prazer de viver. E dizia a irmã, e nos dizem os Espíritos, que este, aliás, é um indicativo de que, de fato, estamos cumprindo com esse propósito. Se estamos tendo o prazer de viver. Porque veja a natureza, por mais difícil que seja, ela está sempre em harmonia. Ela sempre nos transmite esta paz, esta exuberância, essa abundância. Então nós, espíritos em trajeto evolutivo no globo, na terceira dimensão, precisamos sim nos colocar cada vez mais felizes, agradecendo a oportunidade da vida de um lado, do crescimento de outro, do aprendizado de outro. Então todas essas situações nos chegam, né, com muita vontade, com muita veracidade, que possamos nós fazermos esses caminhos. Então hoje, né, oferecendo aí esse estudo, essa live, né, é esse nosso tio que parte, o tio Sérgio Janseski, esse desbravador de muitos caminhos, que deixa aí a saudade aos filhos, parentes, amigos, que é a estrada de todos nós. É o caminho que todos nós vamos percorrer. E esse caminhozinho aqui, né, feito aí pelo meu pai, que partiu já em 2015, é um caminho que nos leva à árvore, né? Esse ipê frondoso, esse ipê que cresce aí com bastante majestade, é onde nós colocamos parte das suas cinzas. Então também ele, né, esse desbravador de muitos caminhos, aqui se encontra eternizado. Não que precisasse aqui estar, porque eternizado já se encontra em todos os nossos corações. Mas aqui sim tem esta árvore, né, que cresce, cujas raízes se sustentam nas cinzas deste guerreiro. E eles foram contemporâneos na cidade de São Lourenço do Oeste. Tanto a família Janseski, como depois a família Bogo, conseguiu trazer aí muita riqueza, muito exemplo, né, na construção de uma cidade, que hoje é uma cidade extremamente próspera, trazendo oportunidade para muitos de nós. Então que Jesus possa acolhê-los no seu seio e que nós que aqui ficamos possamos recolher os bons exemplos e multiplicá-los e nos adaptar dentro das correções necessárias no caminhar da vida. Então que a gente possa nessa evolução sentir, né, aquelas situações que nos acometem, que são algumas delas mais tristes, outras mais felizes, mas não acrescentar, como nos recomenda a irmã, se foi isso que discutimos na semana passada, não acrescentar dores desnecessárias, martírios desnecessários às dores já naturais da evolução. Existe um processo natural e a gente tem situações decorrentes desse crescimento. Traçar caminhos onde nada existe, desapegar-se daquilo que gostamos, sacrificar-se em benefício do próximo, tantas situações que são exigidas de nós nesta evolução, nos dão evidentemente já uma parcela significativa de sofrimento ou de dor. À medida que avançamos, vamos aprendendo que na verdade tudo isso pode ser muito melhorado se nós adicionarmos mais amor naquilo que fazemos. Então é o amor, sim, que vai nos dar sempre a vontade e a força de avançarmos e também vai garantir para cada um de nós ou para todos nós essa alegria ou prazer de viver aqui colocado pela nossa querida irmã. Então, dentro destes propósitos, que a gente possa dar sequência, né, a esses estudos, que nós consigamos cada vez mais nos dedicar com bastante empenho a essas situações que nos aguardam. A irmã se nos coloca aqui uma situação bastante interessante, que
importante que a gente relembre nesse capítulo 1, né, do Reforma Íntima Sem Martírio, que são as situações que envolvem esse processo. Nos diz ela: a melhoria íntima autêntica ocorre pelo processo de conscientização e não pelas dores decorrentes de cobranças e conflitos inferiores que instalam circuitos fechados e causa pane na vida mental. Então vejam que interessante, né? As questões que decorrem dessa melhoria íntima são naturais e a gente não pode ter cobranças indevidas ou expectativas exageradas, porque senão a gente acaba criando essa pane mental. Porque ela nos coloca ainda que todos nós temos ainda instalados uma baixa estima, né? Um certo complexo de inferioridade. Então é importantíssimo que a gente não assuma o martírio, que é uma forma de autopunição, uma penitência psicológica, pois que nos complexos de inferioridade que ainda nos assolam, nós acabamos tendo como herança esse afastamento voluntário de Deus. Nos sentimos dissociados de tudo isso que nos envolve. Essa força da natureza a gente observa de forma externa e não entende que tudo isso é parte do nosso próprio universo interior, onde nós possuímos a mesma exuberância e a mesma força. Então não há e não deveria existir separação. Essa dissociação do reino que a gente fala, né, do Deus, essa separação como se fôssemos expulsos de um paraíso, é uma herança psicológica que deve ser banida da nossa existência. Nós estamos na casa do Pai, nós estamos inseridos na casa do Pai e nunca saímos dela. Então toda essa exuberância, essa força e tudo que existe por fora nessa natureza, nós igualmente detemos isso como recurso interior, né? Então sem dúvida a gente sofre para crescer, nos fala a irmã, não é isso? No entanto, o martírio é justamente esse excesso que nasce da incapacidade de gerir com equilíbrio o mundo emotivo, assumindo proporções e facetas diversificadas conforme o temperamento e as necessidades de cada um. Então não devemos confundir também com o sacrifício, que o sacrifício é importante. Ato que ocasiona dores intensas com o objetivo de alcançar alguma coisa ou meta superior. Então a gente sacrifica às vezes o nosso tempo de lazer para conquistar algo maior. Então não vamos confundir o martírio com isso, porque o martírio vem dessa nossa incapacidade de gerir com equilíbrio o mundo emotivo. Então nós já falamos muito isso, né? Não Mereça Ser Feliz, que estudamos anteriormente, nos fala exatamente dessa incapacidade nossa de gerir o mundo íntimo, esse mundo emotivo que deve ser encarado com muita força, com muita vontade, para que a gente consiga sofrer menos. Não é isso? Então, muitas dessas dores, dizíamos nós, são naturais, né? E grande parte da humanidade ainda, infelizmente, por reflexos, né, que já são condicionados e que nós precisamos interromper esses fluxos negativos, essa neurotização que em nada nos ajuda, porque muitos ainda costumam neurotizar a proposta de reforma íntima ou de transformação. É uma neurose como se fosse uma neurose de santificação, né? De perfeição imediata. Eu já tenho que ter essa santificação que eu idealizo. É um modo imaturo de agir em razão da ausência de noções mais profundas sobre a sua verdadeira realidade espiritual. Constatamos que existe muita impaciência com a reforma íntima devido à angústia causada ao espírito, que é devido ao contato com a sua verdadeira condição diante do universo. Então essa pressa, esse imediatismo em já querer ser perfeito, né? Essa angústia pela santificação acaba acrescentando dores desnecessárias ao processo de reforma íntima ou de transformação. Cria-se assim para si, através de mecanismos mentais,
as virtudes de adorno ou as compensações artificiais, a fim de sentir-se valorizado perante a consciência e o próximo. São os esconderijos psíquicos nos quais quase sempre enfurnamos para não nos tomar contato com a verdade pessoal. Então, como é mais fácil, né, eu colocar um adereço, um adorno que imita essa perfeição, né? Como é mais fácil eu adquirir na superficialidade com algum tipo de maquiagem ou de máscara social, eu busco às vezes essa situação para compensar a demora que existe na melhoria íntima. Então nós não podemos e não devemos neurotizar essa questão por conta do orgulho e de querermos já apresentar virtudes que não construímos, porque a construção é lenta e nós devemos sim ter esta paciência. Falávamos muito da paciência na semana passada, lembram? Então é importante rever o vídeo da semana passada, que também é o capítulo 1, a introdução dele, e hoje nós concluímos, justamente para que na pressa a gente não venha a nos adornar com virtudes que não possuímos, porque daí é aquela questão falsa, né? E que a gente vê muito ainda no nosso planeta, né? Lembra da crise de 2008, que até hoje sofremos com ela? Foi justamente isso, né? Uma bolha imobiliária, onde se imaginava ter uma abundância, uma prosperidade, né? Uma riqueza que na verdade foi uma riqueza construída de forma artificial. E quando essa bolha explode, ela vem revelar o que é verdade a respeito dessas nossas conquistas. Então nós precisamos cada vez mais criar condições orgânicas de crescimento, onde a gente cresce com consistência, com sustentação e acima de tudo com verdade, sem querer, né, adornar situações que na verdade são desnecessárias, né? Essa neurotização da virtude gera um sistema de vida cheio de hábitos e condutas rígidas, a título de seguir orientações de uma doutrina, como se fossem regras. Como eu cumpro com essas regras de forma rígida, eu estou achando que estou evoluindo. Adota-se procedimentos que não são sentidos e triturados pela arte de pensar. Isso nos desaproxima ainda mais da autêntica mudança e passamos então a nos preocupar com o que não devemos fazer, esquecendo o que deveríamos estar fazendo. Certamente este caminho gera martírio e ônus para a vida mental. É o que falávamos, né? A gente acaba tendo questões, isso não pode, aquilo não pode, isso não é certo, aquilo não é correto. A gente vai bloqueando a existência, criando uma série de normas e de regras daquilo que não podemos fazer, e aí acabamos esquecendo que a gente tem que viver de forma mais livre, identificando aquilo que podemos e devemos fazer. Então é menos o que não posso e mais o que devo, aquilo que de fato é necessário eu realizar, manifestar para ter essa vida mais feliz. E resgatar acima de tudo o prazer de viver, né? Então ela nos coloca que frequentemente existe um trio de sicários da alma que acabam chicoteando esta alma durante as etapas do amadurecimento. Qual é esse trio de sicários, né? Baixa autoestima, culpa, né? Aquele sentimento de culpa, e medo de errar. Veja que eles estão bem presentes na nossa sociedade. Baixa autoestima, a culpa, né? Aquele sentimento de culpa ou aquela ânsia de querer achar os culpados, e medo de errar, que gera uma insegurança. Não posso errar. Mas se eu não erro, eu não aprendo, né? Todo o sistema montado para nós dentro desta evolução terrena, ela admite o erro. Tanto é que nós comentamos que errar é humano. Então a gente precisa eliminar esses 3 sicários da nossa alma que fazem com que a nossa reforma íntima seja dolorosa demais, seja um martírio. Vamos relembrar: baixa autoestima, culpa e medo de errar. Apesar de serem sofrimentos psíquicos, acabam funcionando como emuladores do progresso quando nos habilitamos para gerenciá-los. Então ótimo, vamos controlar esses artifícios de crescimento em nosso próprio benefício. Assim, a culpa deve transformar-se em autoaferição da conduta e freio contra novas quedas, não é isso? A baixa autoestima converte-se em capacidade de descobrir valores,
porque se eu me considero ou desconsidero, eu tenho que buscar valores em mim que me coloquem na posição de ter uma estima elevada, não é isso? Então a culpa transforma-se em autoaferição de conduta, a baixa autoestima converte-se em capacidade de descobrir valores íntimos e o medo de errar promove-se a valoroso arquivo de experiências e desapego de padrões, porque aí eu aprendo com os erros. Uma vez que é possível errar, eu erro, mas aprendo e não repito mais o mesmo erro. É assim que a gente avança. Face ao exposto, indaguemos sobre quais seriam as medidas que deveriam ser implementadas nas nossas relações sociais, junto dos nossos grupos de crescimento e estudo, em favor da melhor compreensão dos roteiros de transformação interior. Aprofundemos debates entre dirigentes, entre as pessoas, sobre quais seriam então essas iniciativas que poderiam ser facilitadas a todos nós que estamos com o mesmo objetivo de reforma íntima, de nos tornar melhores e de sermos principalmente mais felizes. Então, a reforma íntima deve ser considerada como melhoria de nós mesmos e não a anulação de uma parte de nós considerada ruim. Então, mais na frente nós vamos estudar as sombras. Isso tudo é material que deve ser convertido para o nosso próprio bem. Nós não podemos não nos aceitar e não podemos jogar fora aquilo que faz parte de nós. Então esse é um material que precisa ser incorporado na nossa vida. Transformar a culpa nesse sentimento de averição, transformar o medo na oportunidade de aprender com os próprios erros. E aí uma série de situações necessárias para que a gente inclua tudo o que somos no processo de transformação. Porque eu transformo em mim mesmo. Não posso cortar um pedaço de mim ou negar aquilo que sou, porque aí eu não providencio a verdadeira reforma. Não é assim? Uma proposta de aperfeiçoamento gradativo, cujo objetivo maior é a nossa felicidade. Então a gente conclui o capítulo, com o que nós conversamos semana passada, que quem está na reforma interior acaba tendo um referencial fundamental para se autoanalisar ao longo da caminhada educativa, que é um termômetro das almas que se aprimoram, inevitavelmente, pois quem se renova alcança a maior conquista das pessoas livres e felizes, que é o prazer de viver. Então a gente conclui esse capítulo da forma que iniciamos ele na semana passada, mostrando que a gente precisa ter essa alegria de viver esse prazer, reconquistar isso. A gente tem que ter essa concepção, porque a vida é uma bênção, estar vivo é uma bênção. Lembremos aqueles, como eu disse, como meu tio que se despede hoje, para perceber que nós que aqui continuamos, nós aqui que permanecemos juntos neste planeta extraordinariamente belo, que a gente possa dar sequência à nossa existência, fazendo os próprios caminhos, aproveitando aqueles que já se encontram prontos e que nós podemos embelezá-los, podemos colocar flores, podemos colocar uma série de situações nos caminhos mais pavimentados para deixá-los mais agradáveis, para serem realmente um recanto onde a gente possa descansar a alma e que assim, auferindo forças nesses caminhos pavimentados e nessa natureza que nos envolve, a gente enfrentar a floresta íntima, os desafios interiores, conquistando a própria felicidade. Então que Jesus possa nos abençoar, que Ele recolha aqueles que partem em seu seio, que possa consolar aqueles que ficam e que nós, por nossa vez, possamos, todos nós, imitando a natureza, continuar juntos. Vamos nos dar as mãos, viver em harmonia, em amor e respeito, porque juntos nós vamos ser felizes. Então, que Jesus nos abençoe e até domingo que vem.